Povo de Deus, semana passada foi festa das Santas Chagas. Foi bom ou não foi? Foi maravilha, eu gostei demais, sou suspeito, né? E já preparado para o ano que vem, do dia 21 a dia 27 de setembro, a quinta festa. Mas hoje nós estamos diante de uma liturgia, e por favor, fique atento, porque a liturgia suscita muitas coisas, mas tem até uma parábola confusa lá. Como é que alguém pode chegar para Deus e dizer: sou servo inútil? Vamos lá, com calma. Primeiro, nosso Senhor começa dizendo que os apóstolos chegaram e pediram para Jesus. Aqui eu não vou entrar nas motivações, porque eu acredito que às vezes a gente também, chega um momento na vida que a gente chega aqui: escuta aqui, Jesus, aumenta a minha fé. E o Senhor vai dizer, indiretamente: Padre, Dona Maria, seu Zé, por acaso você está achando que fé é quantidade? É o Evangelho, não é quantidade. E Jesus diz assim: se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria a essa amoreira: te arranque e vá ao mar. Então, filho, aqui ninguém pode dizer que fé é quantidade. A fé é outra coisa. E o Senhor está dizendo que a fé, ela pode ser pequena, mas tão intensa, que transforma tudo. Guarde isso por agora. É impressionante você entender que logo depois, Jesus conta a parábola do empregado. Não sei se você fica na tua cabeça assim com essa minhoca: ué, Jesus mudou o assunto de uma vez para outra? O que aconteceu? Que ele está falando: aumenta a minha fé. Nosso Senhor disse: não é quantidade. Se você tivesse do tamanho do grão de mostarda, gente do céu, eu nunca me esqueço quando eu ganhei um pacotinho com semente de mostarda. Pediram: abra para ver. A hora que eu abri, meus dedão assim, que são tudo desajeitados, só foi meu sopro, já voou. Tão pequeno que é. E depois eu fiquei cabreiro, eu falei: meu Deus, se eu não tenho fé do tamanho de um grão de mostarda, porque se eu digo para o monte, ele não vai. Alguém aqui conseguiu arrancar a moreira? Alguém já arrancou uma árvore pela fé? Então, meu filho, nós estamos tudo abaixo do grão de mostarda. Oh, situação difícil. Volto ao tema. Por que nosso Senhor logo depois fala assim? Se você tem um empregado, mas entenda, aqui não se trata de um empregado assalariado. O contexto bíblico é muito importante. Aqui nós estamos falando de escravos. Se a pessoa que tem um empregado escravo, grave o que eu estou dizendo, um escravo não tinha direito algum, não tinha nem direito à vida. Não vou, por favor, gente, não vamos entrar aqui se Jesus era a favor da escravidão. Pare com isso, pare de querer socializar tudo. Vamos no ponto. Jesus está dizendo que o empregado, um escravo, estava cuidando das coisas, e por acaso, um escravo que não tem direito da vida, que vive em função, num caráter de servidão, por acaso, quando ele está trabalhando, chega, o dono da casa diria assim: oh, meu servo, meu escravo, senta aqui comigo, porque você trabalhou. Não, nosso Senhor não entra no mérito, apenas ele diz. Ele vai dizer, pelo contrário: ó, eu vou comer, vai lá preparar comida para mim. Padre, agora que eu não entendi ainda, piorou. E depois ainda vai dizer: servo inútil. Nós estamos falando de um conceito oriental, do povo do Oriente.
de um caráter de servidão que é difícil para a gente entender agora. Que um escravo era capaz de dar vida pelo seu senhor, mais do que o sistema feudal, não da Idade Média. Era um sistema onde, lembre que os vassalos morriam pelo rei. É difícil entender hoje, mas nós temos que entrar no contexto de Jesus, senão não faz sentido. Um vassalo, um súdito, ele vivia pelo rei a ponto de dar vida, ele fazia de tudo. Um escravo também. No seu tempo, a vida dele era para o seu senhor, para a sua senhora e para os filhos do seu senhor e senhora. O que é que Jesus está nos dizendo? Que nós somos chamados a fazer um tratado de servidão ao Senhor. Ele está de forma comparativa, dizendo que nós, apesar de filhos, mas nós somos chamados a fazer de tudo para o Rei, que é Jesus, usando a linguagem, que nós somos chamados a fazer de tudo, a nos servir, a imolar nossa vida, que a nossa felicidade, a nossa vida seja um serviço ao Senhor e à sua Senhora. Você entende o que eu estou dizendo? Aí você vai entender que, portanto, nesse espírito de servidão, São Luís Montfort vai dizer, existe muito tratado sobre isso, os santos entenderam muito o que é estar na servidão de Deus. Aí você vai entender que nós não temos o direito de chegar aqui diante de Jesus e começar a pedir: Senhor, eu sou dizimista, eu sou muito bom, minha família ajudou a igreja, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço... Entendeu a diferença? O que é se colocar como um servo inútil, como aquele que depende de Deus. Eu pregava esses dias, e entenda o que eu estou dizendo, Deus quer que tenhamos com Ele uma dependência de amor, tal qual uma criança tem pelo pai, tal qual uma criança necessita do pai, dos cuidados da mãe. É esse o espírito do Evangelho. Mas ainda um terceiro elemento, e a fé? Ah, meus irmãos, aí vamos à primeira leitura. A primeira leitura é uma profecia de Abacuque. E quantas pessoas quando eu fazia minha Lexio Divina nessa leitura: Senhor, como que eu vou ter fé? O Brasil continua tão difícil. Senhor, como é que eu vou ter fé? A violência continua, a crise continua, o desemprego continua. O que adianta rezar? Abacuque, primeira leitura. A resposta de Deus é uma resposta para todos nós. O Senhor disse: pode demorar, pode tardar, mas eu cumpro as minhas promessas. Talvez não seja no seu tempo, talvez não seja na hora que você quer, mas eu garanto, porque eu sou Javé, que virá a vitória. E diz bem claramente: não falhará. Se demorar, espere, pois ela virá com certeza e não tardará. A resposta de Deus é uma garantia, é uma resposta para Abacuque e para todos nós. Tem violência, mas não é vontade de Deus. Tem fome, não é a vontade de Deus. As pessoas estão desacreditadas, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus triunfará,
no tempo de Deus, na abertura do ser humano. Aí você vai dizer, mas então como resistir? A própria profecia diz: quem não for correto vai morrer. Aí você vai dizer, não, padre, está difícil, porque eu fui num velório, um homem era tão bom, morreu. Meu filho, não é dessa morte que estamos falando. Que todo mundo vai morrer? Menos dia, mais dia. O que nós estamos falando é de uma outra morte. Quem não é correto vai morrer e não verá triunfar a promessa do Senhor. É essa a promessa. Mas quem for justo viverá por sua fé. Então aqui a fé aumenta a nossa fé? Sim. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, persevera. Se tiver fé de um grão de mostarda, confia. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não se revolta contra Deus, porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Mas o que é fé? Hebreus 11, fé é caminhar sem ver, é acreditar numa realidade que ainda não vemos, mas é real. O justo caminha pela fé. O mal, ele se desespera e morre, e não verá a promessa de Deus se realizar. Aumenta a minha fé. E aí vem São Paulo dizer a Timóteo, e tem tudo a ver sobre esse aumentar a fé, dizendo: eu te exorto, filho, você que está aqui nessa igreja, eu te exorto, você que está acompanhando pela TV, evangelizar pelo rádio, reaviva a chama do dom de Deus em você, acende. Gente, não basta ter lenha boa, não basta ter carvão, apesar que às vezes a gente vai fazer um churrasco, meu Deus do céu, esses dias eu comprei um carvão que fez tanta fumaça que eu até desisti, porque eu ia comer carne defumada. Mas não é só isso. O Senhor está dizendo, meu filho, você precisa reavivar a chama de Deus, senão fica um foguinho medíocre fazendo uma fumaceira. Tem gente que faz uma fumaceira na vida, um barulhão, arde, chega a arder o nariz e os olhos. Fogo que é bom nada. Eu estou usando a linguagem da leitura. Reacenda o fogo, reacenda esse fogo dentro de você. Padre, então eu estou entendendo que reacender o fogo é reacender a fé. Opa, agora estamos se entendendo. Reacenda a fé. Vamos ainda à segunda leitura. Pois Deus não deu para você, para mim, um espírito de timidez. Mês missionário. Eu falava no ato penitencial que o Papa Francisco deve estar olhando muito para o Brasil, que ele, entre aspas, não conta para ele, ele está copiando tudo nosso, né? Mês da Bíblia, mês das missionários. Mas olha o que ele disse: o sopro do Espírito para uma primavera das missões. Espera aí, meu filho, aqui tem muita verdade. Fazer arder dentro de nós a fé, o sopro do Espírito. Porque como é que a gente, quando tem uma chamazinha meia que apagando, como é que você faz ela reacender? Soprando. Então o Papa está dizendo que o Espírito Santo sopre. E tem mais, porque Ele não deu para mim e para você um espírito de timidez, muito menos um espírito de medo. Nós somos cristãos, nós somos católicos, somos batizados, somos missionários. Lembre-se, as trevas crescem na ausência da luz.
O mal cresce na ausência do bem. Então, a partir do momento que eu me sinto tímido e vou deixando o espírito da confusão, gente, ó, se você tiver com espírito de confusão dentro de casa, na tua cachola, peça para esse espírito ir embora, que só dá bagunça. Mas também o espírito de timidez, o espírito de covardia, o espírito de comodismo, o espírito de preguiça. Nós temos que ter o espírito de fortaleza, de amor, de sobriedade, sermos missionários, sermos evangelizadores. Meus irmãos, nós não podemos achar que está tudo perdido. Nós temos que evangelizar muito. Ainda tem mais. Paulo diz, use o compêndio. É tão bonito isso, né? Paulo é muito sabido. Use o compêndio das minhas palavras, que ouvistes na matéria da fé e do amor em Cristo. Guarda e ajuda o Espírito Santo que está em você. É o que nós estamos precisando. Pegar aquilo que é precioso na nossa fé e pedir que o Espírito Santo nos ajude. Queridos filhos, a liturgia de hoje aumenta a minha fé. Claro que podemos pedir. Nós vamos rezar o creio agora. Mas o Senhor vai dar uma resposta. Que fé que você quer que eu aumente? Por que você não tem fé? Porque você está com espírito de timidez. Porque você está com espírito de confusão. Porque você está com espírito de preguiça. Você está com espírito de quê? Pega a fé, faça arder, deixa o Espírito Santo soprar, e você vai ver arder dentro de você essa confiança em Deus. E outra coisa, você pode ver todo mundo desanimado. Lembre-se, o justo caminha pela fé. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus.